Olá, boa noite. O TN2 já está no ar e você vai ver em destaque. Preso suspeito de incendiar ônibus na Grande Vitória. A ação seria uma ordem dada por detentos. O Estado não vai aceitar a pressão de traficante e de queima de ônibus como pressão à polícia e à sociedade. Grávida é agredida durante assalto. A ação aconteceu dentro do terminal de Vila Velha. Celulares foram roubados. Aqui a gente sempre teve pequenos furtos, mas coisa maior aqui no terminal de Vila Velha a gente nunca tinha tido. Aulas presenciais continuam suspensas no estado. A Secretaria de Saúde recomendou que as unidades de ensino reforcem as medidas de educação à distância. É possível que a situação tenha que se prolongar por um pouco mais de tempo. E o retorno de atividades econômicas em cidades da Grande Vitória. No comércio, o movimento foi intenso durante a tarde. Já em Cariacica, onde não teve flexibilização, tinha a loja funcionando de forma irregular. Vocês estão abertos, funcionando? Tudo isso e muito mais, agora no TN2. A polícia prendeu um suspeito de ter ateado fogo em um coletivo hoje na Grande Vitória. 2 ônibus foram incendiados em menos de 20 minutos. O suspeito confessou que comprou gasolina e ateou fogo no ônibus em Viana. A ordem dos ataques teria partido de dentro do presídio. A arma de calibre restrito e numeração raspada foi encontrada com o suspeito de 18 anos. Paulo Henrique Barbosa dos Santos foi preso no bairro vizinho ao local onde um dos ônibus foi incendiado na manhã de hoje em Viana. Foi preso no bairro Primavera, ele confessou a participação e falou mais. Ele falou que comprou a gasolina no município de Cariacica, no bairro de Mucuri. No local do ataque, um cartaz foi deixado como forma de protesto. Nele, uma denúncia de maus tratos no sistema prisional e o pedido de volta das visitas nos presídios. O criminoso não revelou à polícia quem teria escrito os dizeres. O que está claro para a gente é que os 2 cartazes são do sistema prisional, uma reclamação sobre questão de visitação. E aqui vai a resposta. O sistema prisional não adianta, através de queima de ônibus, pressionar o Estado. O Estado não vai aceitar a pressão de traficante e de queima de ônibus como pressão à polícia e à sociedade. O suspeito tem 5 passagens por tráfico de drogas e 1 por homicídio. A última vez que foi preso foi no dia 6 de junho deste ano, por tráfico também, mas acabou solto no dia seguinte. A Polícia Militar não descarta a possibilidade de uma ordem vinda de dentro do presídio. Se for comprovada essa vinculação do sistema prisional, e conseguimos detectar quem mandou, a opinião da Polícia Militar que faça transferência imediata para o Sistema Prisional Federal. A polícia agora trabalha para encontrar outros 3 suspeitos. Os coletivos incendiados estavam no ponto final. Os criminosos agiram da mesma maneira. Abordaram o motorista, obrigaram a ele a receber um cartaz e colocaram fogo nos coletivos. O caminhão para recolher o que restou do ônibus da linha 753 chegou à roda d'água em Cariacica no início da tarde. Ainda era possível ver a fumaça saindo da carcaça do coletivo. Esse morador, que tem medo de se identificar, mora próximo ao local e estava junto com o motorista quando os criminosos chegaram. Quando ele parou, chegou 2 rapazes de moto, perguntaram o horário que o ônibus saiu. Então eu vou deixar um cartaz aqui no chão para você entregar ao pessoal da reportagem. Botaram fogo no ônibus, treparam na moto, desceram. Eles estavam armados que ali embaixo eles deram o tiro para cima ainda. Além desse ônibus em Cariacica, um outro também foi incendiado no bairro Ipanema, em Viana. Então tinham poucas pessoas. Ele estava saindo com o ônibus quando ele foi abordado para que ele pudesse segurar o cartaz, né? Teve relato de que ele deixou o cartaz cair no chão e ele foi ameaçado. E aí ele pegou novamente o cartaz e guardou com ele. Houve um disparo, calibre 380. Após esse disparo, eles foram embora.
Tudo aconteceu antes das 10 horas da manhã. O primeiro incêndio foi provocado em Viana. Minutos depois, a polícia foi acionada para atender a ocorrência aqui em Cariacica. De acordo com a PM, os criminosos chegaram de moto, colocaram fogo no coletivo e deixaram uma mensagem. No cartaz, a mensagem repudiando os maus tratos dentro dos presídios capixabas e o pedido pela volta das visitas. Os vagabundos botaram ainda esse negócio aí, ó. Aqui no ponto final de Universal. Aqui, ó, tá entendendo aí? O bilhete que eles deixaram aí na mão do motorista aí, ó. Os dois bairros ficaram sem energia porque as chamas atingiram a fiação. Durante a tarde, equipes trabalhavam na manutenção e a aparente tranquilidade de uma zona rural, aos poucos, vai se acabando em Roda d'Água. O aposentado relata que não é a primeira vez que veículos são queimados na região. Nós ficamos meio assustados, ficamos muito assustados, que coisa que antigamente não tinha, e hoje nós estamos vendo muitas coisas nessa nossa região. Olha, sobre a reclamação no bilhete, a Secretaria de Justiça informou que as denúncias de agressão nas unidades prisionais devem ser feitas na corregedoria para que sejam apuradas. E esclarece também que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, estabeleceu medidas de prevenção e controle da doença em todas as unidades, incluindo a suspensão das visitas íntimas e sociais até o dia 31 de julho. E outro incêndio a veículo aconteceu na Grande Vitória, dessa vez em Vila Velha. O carro pegou fogo perto dessa escola que fica perto da praça de Jardim Marilândia. Moradores acordaram durante a madrugada ouvindo os vidros estourando. Os bombeiros foram chamados e apagaram as chamas. O veículo não tem restrição de roubo e furto. O que se sabe é que o motorista se envolveu no acidente pouco antes. Teria batido contra um motociclista e fugido do local sem prestar socorro. O incêndio começou quando o carro já estava estacionado no lugar. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso ou não. Bom, agora o assunto é a pandemia de coronavírus. O painel Covid, com os dados aqui do estado, foi atualizado. Vamos acompanhar comigo aqui na tela. O Espírito Santo tem 71.703 casos confirmados. Chegamos a 2.256 óbitos. O número de curados é 50.106. De ontem para hoje, gente, em 24 horas, 34 pessoas perderam a vida e mais de 1.000 novos casos foram registrados. E nós temos também hoje para vocês a taxa de ocupação de leitos aqui no Espírito Santo. A gente vai mostrar a taxa geral de leitos, que é o somatório de todos, né? Aqui seguimos. Na UTI, a taxa está em 75,32%, ou seja, dos 705 leitos, 531 estão ocupados. Todos esses dados você pode acessar na internet coronavírus.es.gov.br. E como a gente já sabe, a pandemia está migrando para o interior. Durante a tarde, o secretário de Saúde do Estado falou sobre a queda no número de casos de mortes por coronavírus aqui na Grande Vitória. Quem tem mais detalhes para a gente ao vivo é o repórter Vitor Zucolotti. Vitor, na opinião do secretário, o que provocou essa queda? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a você que está acompanhando o TN2. Segundo o secretário, ele informou que a queda em cidades de alto risco se deve ao resultado das ações de isolamento. Uma notícia também muito boa é que nos últimos 3 dias os hospitais aqui do Espírito Santo apresentaram uma estabilização, tanto que o tempo para uma pessoa conseguir uma vaga de UTI diminuiu aqui no Espírito Santo. Só que mesmo diante dessas notícias boas, em meio à pandemia, notícias boas com relação à pandemia, é claro que a gente não pode relaxar, o momento ainda não é esse. Inclusive a Secretaria de Saúde também está investigando a possibilidade de casos de reinfecção do coronavírus aqui no estado. Vamos ver. Nós temos alguns casos que estamos avaliando, investigando, porque tiveram resultado de exames, que é o exame RT-PCR, positivo um tempo depois de terem realizado esse mesmo exame, um tempo maior de 30 dias. Então, nós estamos ainda avaliando se esta situação ocorreu em função de alguma questão operacional, data da coleta no tempo adequado e outras questões que podem interferir no exame, ou se é algo residual da primeira infecção. Ainda estamos em avaliação sem nenhuma conclusão a respeito desses casos.
Pois é, outro assunto também, o secretário falou sobre o retorno das aulas presenciais nas redes de ensino. Bom, ainda não há previsão de retorno dos alunos às salas de aula. É necessário cautela, é necessário prudência na decisão de quando e como retornar às aulas em uma doença que ainda não possui vacina e não possui tratamento específico. E no momento que for seguro e oportuno, haverá o acordo da Secretaria de Estado da Saúde, da academia, de todos aqueles que pesquisam de maneira mais profunda o tema, para um retorno seguro e gradual às atividades escolares e acadêmicas. É possível que a situação tenha que se prolongar por um pouco mais de tempo. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria Estadual de Educação em protocolos que nos deem segurança quando do retorno das aulas. Pois é, gente, é isso. Mesmo diante aí da flexibilização do funcionamento aí de lojas também, né, em cidades com risco moderado, não se pode relaxar ainda, nada de aglomerar. A gente tem que ter muito cuidado, né, Isabela? Eu volto com você aí no estúdio. Uma ótima noite. Obrigada, Vitor. É verdade, a gente ainda não pode relaxar, temos que ir com cautela, passando ainda por esse período que a pandemia ainda não acabou. Olha, gente, nesse primeiro dia de comércio liberado em Vitória, Vila Velha e Serra, o movimento foi intenso. Já em Cariacica, tinha loja funcionando de maneira irregular. Em Cariacica, o rodízio continua. Nos dias pares, como hoje, somente as lojas relacionadas ao corpo podem abrir. Durante a tarde, a Expedito Garcia estava bem movimentada como sempre. E encontramos lojas de outros segmentos abertas. Vocês estão abertos, funcionando? O município ainda está com risco alto de contaminação, de acordo com o novo mapa de risco divulgado pelo governo do estado neste final de semana. Por isso, a abertura do comércio em dias alternados ainda é uma determinação e precisa ser seguida. A Secretaria de Saúde acredita que o município não saiu da classificação de risco alto pela grande notificação de novos casos nos últimos dias. No município de Cariacica existem 2 grandes hospitais privados e o laboratório que presta serviço para esses 2 hospitais, ele não estava inserindo no sistema todos os pacientes que ele fazia coleta de exame. Nós notificamos há 15 dias atrás esses 2 hospitais e então a partir daí o laboratório começou a fazer uma inserção grande desses pacientes que estavam já represados. Isso fez com que aumentasse muito o número de inserções de casos positivos no sistema, então ficou um número alto de pacientes positivos e um número pequeno de curas. Já as outras cidades da Grande Vitória saíram do risco alto para o moderado. Agora, o comércio de forma geral pode abrir de segunda a sexta, das 10 às 4 da tarde. Só no sábado que continua proibido. Ficamos praticamente 4 meses numa situação dificílima em virtude da pandemia. Cremos que a economia, a partir de agora, deverá tomar novos números. A reabertura do comércio sem os dias alternados vale para os municípios de Vila Velha, Vitória, Serra, Viana, Fundão e Guarapari. Mas apesar da flexibilização no comércio, ainda não há motivos para descuidar das medidas de proteção, como, por exemplo, o uso de máscaras, o distanciamento social e também o álcool em gel para higienizar as mãos. Esse instrumento de voltar à economia à medida que a saúde vai desafogando é um movimento necessário. Temos que fazer, a questão não é sim ou não, a questão é como faz. Fazer de forma prudente e o indivíduo que está usando esse comércio ele tem que entender. Máscara, lavagem de mãos e distanciamento é necessário, caso contrário é potencial risco da gente dar um passo para trás e ter que fechar tudo de novo porque a curva voltou a crescer. A seguir, você confere aqui no TN2, grávida é agredida durante assalto no terminal de Vila Velha. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Reta da Penha, a gente já volta. A polícia investiga uma queima de fogos acompanhada com rajadas de tiros no bairro da Penha, em Vitória. Foram 15 minutos de fogos e tiros. Começou no bairro da Penha e passou para os bairros vizinhos. O foguetório que aconteceu ontem à noite seria para comemorar o aniversário de um traficante. Nas redes sociais, além de dar os parabéns para o preso, pediam que ele fosse solto. É a segunda vez em menos de um mês que esse tipo de festa não autorizada é realizada. Por lei, lojas que vendem fogos de artifício devem fazer um cadastro dos clientes e repassar as informações para a polícia.
O criminoso que roubou aparelhos celulares de uma loja no terminal de Vila Velha foi reconhecido. Ele seria um ambulante e usaria tornozeleira eletrônica. No assalto, uma grávida foi agredida. 5h50 da manhã desta segunda-feira, a funcionária chega para trabalhar e abre a loja de aparelhos eletrônicos e acessórios. Segundos depois, um homem entra no estabelecimento e baixa a porta. Ele chega a dar um mata-leão na mulher que está grávida de 3 meses e começa a pegar celulares. Ela fica abaixada e parece se sentir mal. Em certo momento, cai no chão, enquanto o bandido continua colocando os aparelhos na mochila. O assalto aconteceu nesta loja que fica dentro do terminal de Vila Velha. A ação durou exatamente 1 minuto. A funcionária que está grávida chegou a passar mal e teve um sangramento por causa do susto. Ela foi socorrida para o hospital e está bem. O problema é que o dono da loja relata que furtos e roubos são comuns nos terminais da Grande Vitória. Aqui a gente sempre teve pequenos furtos, mas coisa maior aqui no terminal de Vila Velha a gente nunca tinha tido. Agora no terminal de Carapina é frequente a questão de assalto, de querer levar celular, de vir com arma. O prejuízo do assalto de hoje ainda não foi contabilizado, mas o proprietário acredita que seja algo acima dos R$10 mil. Segundo ele, o assaltante foi reconhecido por quem estava no momento. Ele é um ambulante daqui do terminal de Vila Velha, ele vende salgado, empadas junto com a esposa. Ele tem tornozeleira eletrônica. Com 2 lojas em outros terminais, o empresário reclama da segurança que é feita pela Ceturb. Criminosos estariam se passando por ambulantes. A gente tem denunciado com frequência a Ceturb essa situação, mas a Ceturb não tem feito nada. Eu tenho vários e-mails que eu mando para a Ceturb, para o chefe da Ceturb, e eles não mandam resposta, não mandam nada. Bom, a Ceturb disse que todos os terminais do Transcol têm segurança patrimonial, câmeras de monitoramento e sempre que há necessidade, os vigilantes acionam a PM, como foi feito na manhã de hoje. Em instantes, você confere aqui no TN2. Igrejas passam a ser consideradas serviço essencial no estado. Cultos e missas estão liberados, mas com restrições. Agora, imagens ao vivo do trânsito ali no centro de Vitória. A gente volta bem rapidinho. As igrejas e outros templos religiosos entraram na lista de atividades essenciais aqui no estado. A lei foi sancionada pelo governador Renato Casagrande e entrou em vigor hoje. Apesar da liberação do funcionamento no período de calamidade, o texto diz que a limitação no número de pessoas poderá ser definida para evitar aglomeração. Lembrando que em março deste ano, o presidente Jair Bolsonaro já havia incluído as atividades religiosas como essenciais. E só um lembrete, ainda dá tempo de se inscrever para a palestra online promovida pela Rede Tribuna. O tema é o novo normal. Sua segurança digital nunca esteve tão ameaçada. O bate-papo fica por conta do especialista em segurança digital e consultor de tecnologia e informação, Eduardo Pinheiro. Se inscreva no nosso portal, tribunaonline.com.br. É de graça. A palestra é amanhã, às 14h30 da tarde. Uma boa noite para você e até amanhã.